Yasmin? Não. Deu para entender o que eu falei? Dois mundos, um mundo é perfeito, o outro mundo é imperfeito? Sim. Tá? Deu. Tá, vamos lá agora. Eu vou falar de outro filósofo. Gente, eu só quero dizer que eu tô correndo assim, é porque vocês têm esse material disponível, tá? Esse material em PDF tá lá na aula de hoje, no Proesc. Tá tudo em PDF, tudo bem ajeitadinho para vocês. E mais explicando bem melhor do que eu tô explicando aqui. Vocês baixam o material, podem imprimir, e vocês podem ler grifando as partes mais importantes depois para estar reforçando o estudo, tá? É bom que quando vocês forem estudar para a prova, aí vocês já vão ter o conteúdo em PDF. Vamos lá. Último filósofo agora para a gente encerrar. Eu estou olhando aqui, é porque o meu PDF está aqui no computador. Aristóteles, tá? Tá? Vocês percebem que toda vez que a gente fala de filosofia, quando a gente quer começar a falar de alguma coisa, a gente sempre vai voltar lá na filosofia antiga, no Aristóteles, no Platão, no Sócrates. Toda vez a gente sempre volta, porque eles falaram de tudo, gente, de tudo, tudo, moral, ética, falaram de corpo, falaram de tudo que existe, política. Então sempre a gente vai estar voltando aqui nos filósofos da filosofia antiga. Então vamos lá, deixa eu copiar. Meu Deus, que letra feia. Pô. Vamos lá. Rapidinho. Para o Aristóteles, gente, a alma é aquilo que anima o corpo, tá? Para Aristóteles existe o corpo normal, o nosso corpo humano, por exemplo, que ele chama de matéria, tá? O Aristóteles chama o corpo humano de matéria. É aquilo que a coisa é feita, nosso corpo. Mas pode ser outras coisas, como
os objetos, né? Tudo aquilo que a gente... Professora, Oi, eu vou sair da chamada porque eu tô com febre, dor de cabeça. tá bom, tá? Tá? Tchau pra você, bom fim de Tá. semana. Tchau. Vamos lá, a gente já vai terminar, tá? Matéria é tudo aquilo que a coisa é feita, tá bom? Ou seja, nossa, meu pincel tá voando sozinho. Vamos lá. É o corpo, tá bom? Todo corpo tem uma forma. Aqui eu não estou falando da forma do corpo, tá? Eu estou falando da alma. Então, para o Aristóteles, o corpo e a alma, a matéria e a forma, elas são inseparáveis, tá? Inseparáveis. Inseparáveis. Por quê? Ele chama isso de um organismo. Todo o corpo, toda a matéria precisa da sua forma. O corpo é aquilo que ele é composto, aquilo que ele é. Mas é a alma que vai dar forma ao corpo. É a alma que vai dar sentido ao corpo. Tá? Então, aqui é um organismo. Organismo. Tá? Copinha é. Tem que estar meio feio, mas dá para copiar. Isso é o que a gente chama de concepção orgânica. É assim. Vou explicar um exemplo para vocês. Quando a gente tem um movimento físico, por exemplo, levantar a mão direita, levantar minha mão direita. Esse ato de levantar a minha mão direita é realizado pelo meu corpo, tá? Meu corpo realizou isso aqui. Meu corpo levantou a minha mão direita. Mas isso aqui só foi possível por meio de uma ação da minha alma. Porque a minha alma agiu junto com o meu corpo. Ele acreditava nisso, tá? Ele não acreditava no trabalho separado das duas coisas. Ele acreditava que a alma e o corpo trabalhavam juntas. Então, para minha mão poder levantar, ele acreditava que a minha alma tinha que cooperar para fazer isso, tá? Então, ele Professora, acredita que a gente só pensa, por exemplo, porque somos seres corpóreos. A gente só tem a capacidade de pensar, lembra? Não, lembra não, né? Porque não foi nessa aula que eu falei. Não foi nessa aula, nem tô me lembrando mais. Eu falei para vocês que o Aristóteles acreditava que nós temos capacidades, nós temos faculdades da alma, tá? A nossa alma tem faculdades. Quais são essas faculdades? São várias, mas uma das nossas faculdades, das nossas capacidades que a nossa alma tem é a de raciocinar, é a de pensar. Então, por meio dessa capacidade, o nosso corpo pensa. É por isso que a gente pensa. Porque a nossa alma tem uma capacidade, que é a capacidade de raciocinar. Então, é por isso que o nosso corpo pensa e produz pensamento. Porque a nossa alma tem uma capacidade, que é a de raciocinar. Então, eles trabalham juntos. Eles chamam disso de concepção orgânica. Porque eles concebem o corpo e a alma como um organismo que trabalham em conjunto. Eu só consigo levantar a minha mão porque a minha alma me deu capacidade de fazer isso. E o meu corpo realiza essa ação. Levantei a minha mão porque a alma me deu capacidade de fazer isso. Olha só como é a visão do Aristóteles. É uma visão primitiva, porque naquela época não tinha ciência, neurociência para explicar as coisas. Hoje a gente já sabe que o nosso corpo realiza movimentos porque nós temos terminações nervosas que o nosso cérebro emite diante de uma vontade. Se a gente está falando, se a gente está gesticulando, a gente não pensa em fazer isso, né? Tipo assim, eu não vou pensar, eu quero mexer a minha mão. Eu já mexo sem pensar.
eu já mexo a minha mão, eu já falo sem pensar. Por quê? O ato de movimentar o meu corpo não é vinculado à minha capacidade de pensamento. Mas naquela época, lá para Aristóteles, ele achava que para eu poder mexer o meu corpo, para eu poder pensar, eu precisava de uma alma. Não tinha esse estudo para saber que era a nossa questão neurológica, que eram as questões do nosso organismo que cooperava para fazer isso, né? As terminações dos nervos, a nossa medula que coopera para fazer isso. Não tinha esse estudo, né? A ciência não era avançada a esse ponto. Então, como eles não tinham estudo, não tinham ciência para explicar cientificamente isso, eles criavam uma explicação o quê? Mitológica, né? Uma explicação religiosa. Então, isso aqui, olha, para o Aristóteles, para o Platão, os gregos, eles recorreram a uma explicação mitológica para as coisas que aconteciam. Então, para eles, o corpo tinha relação com a alma, com a psique. Então, eles explicavam o corpo, as expressões do corpo bonito, corpo sarado, corpo esbelto, por meio da alma. Eles achavam que tinha uma alma dentro do nosso corpo que fazia o nosso corpo fazer o que ele é capaz de fazer, de levantar, de pular, de falar, de agir. Deu para entender? Professora, aqui está escrito ali, a alma é qual que é? Aqui? Entre a referência do Aristóteles. A alma é aquilo que anima o corpo. A alma é aquilo que anima o corpo. Mais alguma dúvida? Não, professor. Tá, vamos lá. Terminaram de escrever já? Sim. Ainda não. É pro lado de forma, da forma. Tá. Onde vocês estão? Aqui? Eu tô aí. É. Sim. Ou lá em cima? Eu tô aí em forma e alma. Forma e alma. Aí eu Aqui quero que vire. tá? Organismo. Ah, tá. Já. Já? Então, assim, só para a gente concluir, tá? Depois da filosofia antiga, tá? A filosofia é dividida em períodos, tá? Nós temos a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna, a filosofia contemporânea. Depois da filosofia antiga, que tem Aristóteles, que tem Platão, que a gente fala de Sócrates, fala dos gregos, fala de outros filósofos, a gente tem a filosofia medieval. Com a filosofia medieval, vai surgir uma nova visão de corpo. O corpo vai ser visto de uma outra forma. Vai surgir duas correntes de pensamento, que a gente chama de patrística e escolástica, tá? Eu vou colocar bem aqui. Rapidinho. Filosofia medieval. Com a filosofia medieval, vai surgir duas correntes de pensamento. Patrística e escolástica, tá? Vamos lá. Copia aí, rapidinho.
Já estamos terminando. É rapidinho esse último. Já. Tá? Já aprovo, professora. Olha só. Como eu falei para vocês, a filosofia é dividida em vários períodos, né? Acontece que depois da filosofia antiga, quando a gente viu, surgiu a filosofia medieval. A filosofia medieval pegou tudo aquilo que a filosofia antiga construiu, pegou as ideias de Platão, pegou as ideias de Aristóteles e transformou as ideias. Então, a concepção de o corpo, a concepção daquilo que significa corpo mudou totalmente diferente, ficou totalmente diferente. O corpo agora, apesar de ser considerado ainda um corpo material, de ter relação com a alma, o corpo é considerado, para a filosofia medieval, como algo relacionado com o pecado. É aqui na filosofia medieval que vai entrar o cristianismo, tá? Então, com o cristianismo, o corpo ele tem essa outra visão, tem a ver com o pecado. Vocês lembram lá da história original de Adão e Eva, quando eles pecaram, aí eles perderam o paraíso, perderam a salvação? Pois é, com o cristianismo, o corpo ele vai ter essa outra visão, ele vai ser considerado como um corpo de pecado, um corpo pecaminoso. E o que vai transformar nesse corpo em algo bom é a intervenção divina. Quem é que vai intervir nesse corpo e vai fazer ele se transformar em um corpo bom, em um corpo santificado? É a intervenção do Deus, né? A figura de Jesus Cristo. Então, com o cristianismo, houve essa mudança da concepção do corpo. É importante falar que dentro da filosofia medieval, quem é que vai falar do corpo? Tem essa concepção do corpo. Nós temos duas escolas que foram criadas, tá? Nós temos a patrística e a escolástica. A patrística foi criada e desenvolvida por Santo Agostinho. Vocês já ouviram falar em Santo Agostinho? Sim. Pois é, o Agostinho. O nome dele é Agostinho de Hipona e ele foi considerado pela Igreja Católica como um santo. Por isso que o nome dele para a Igreja Católica é Santo Agostinho. E ele criou a patrística, que é uma escola filosófica que fala sobre várias coisas e fala sobre o corpo, mas fala sobre a relação do sujeito com o mundo, a relação do sujeito com a divindade cristã, com o cristianismo. Em contrapartida, nós temos a escolástica, tá? A escolástica, ela é uma escola, uma corrente filosófica criada por outro filósofo chamado Tomás de Aquino. Para quem não sabe, o Tomás de Aquino também foi santificado pela Igreja Católica, tá? O nome dele é São Tomás de Aquino. O São Tomás de Aquino, ou o Tomás de Aquino, é o precursor, o criador, o idealizador da escolástica. Nós temos a patrística e a escolástica aqui no período medieval. Essas duas correntes filosóficas vão falar da relação do homem com a fé cristã, vão falar da relação do corpo e da alma, do corpo e o pecado, do corpo e o cristianismo. Tá bom? Deu para entender? Sim. Ok. É isso, meninas. Essa é a nossa aula de hoje, tá?
Esse conteúdo está disponibilizado em PDF, mas esse aí é só para vocês terem anotação no caderno, para ficar bem mais fácil de fixar o conteúdo, tá bom? Tá bom. Então, isso saiu que ele já estava dando de cabeça. Tô ligado. É. E aí, professor? O professor está aqui, ó. Voltando. Essa máscara caída aí. Continua um pouco chateado ainda, mas... Até segunda-feira agora sabe se passa. Acabou a aula? Olha, acho que até hoje à noite já vai estar disponibilizado para vocês o vídeo da aula de segunda-feira e vocês vão poder estar assistindo, tá? Até hoje à noite, acho que no máximo. Aí vocês dão uma assistida lá. Ok. Eu vou desabilitar o áudio aqui rapidinho, só para me passar uma informação para a professora Thaís, tá? Rapidinho. Quero saber da fofoca também, professor. Eu tô A fofoca. pra Tô isso. falando da a Vitória gente. aparece. A Vitória aparece rapidinho, né? Quando é fofoca. E aí, Vitória? Tava calada. Interage com a gente. Cadê Leila? Olha que coisa chata. Cabelo. Unhas. Unha. Hidratação e Todos vocês para a professora. Tá. Uma aula. Terça-feira vai estar disponibilizado lá no canal do YouTube da escola uma videoaula, tá bom? Aí eu vou abordar mais um pouquinho desse assunto aqui para a gente aprofundar e para a gente tratar lá na próxima aula, que vai ser na próxima sexta-feira, tá bom? Mas vamos estar avisando. Tá? Ok. De vocês, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço a atenção. Igualmente. Adoro vocês, tá bom? Beijo. A mamãe também assim, ó. Bom final de semana. Feliz Dia dos Pais para o seu pai também. Obrigada. E boa tarde. Tchau. Beijão. Tchau. Vamos saindo, tá? Oi? Vão saindo aí. Vou pra rua. Tchau. Tchau.